Fala animais, bem-vindos a mais um vídeo do Fala Animal aqui na Hora Suave e hoje o assunto é Flashpoint, a história que inspirou até certo ponto o filme do Flash. Mas antes de começar, os lembretes de sempre, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, aperte no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e já deixe o seu like. Para falar do Flashpoint, a gente tem que falar da volta do Barry Allen, que aconteceu em 2008. O Barry estava morto desde os anos 80, foi trazido de volta na saga Crise Final e logo depois começou a ter histórias escritas pelo Geoff Johns. E é aí que a gente percebe que tem algo diferente. As histórias clássicas do personagem tinham a presença eventual dos pais dele. Depois do retorno dele, a gente vê que os pais estão mortos. A mãe foi assassinada quando ele era criança e o pai foi preso, acusado desse assassinato, e acabou morrendo tempos depois na cadeia. Conforme a história avança, é revelado que o Flash Reverso, um vilão com os mesmos poderes do Flash que veio do futuro, viajou no tempo e matou a mãe do Barry. É uma vingança reversa. Próximo passo nessa saga toda foi a minissérie Flashpoint, ou Ponto de Ignição, como foi chamado no Brasil, onde o Barry de repente acorda na delegacia onde ele trabalha e descobre que o mundo está todo diferente. Ele lembra de tudo como ele conhece nessa versão com os pais mortos, mas aí ele descobre que não só a mãe dele está viva, já velhinha, o pai dele morreu há pouco tempo num ataque cardíaco, mas todo o resto também está diferente. Por exemplo, o Bruce Wayne foi assassinado no lugar dos pais naquela noite fatídica e o Thomas Wayne se tornou um Batman muito mais violento, enquanto a Martha se tornou uma coringa. O Superman nunca foi criado pelos Kents, o foguete dele caiu em Metrópolis, destruiu parte da cidade e ele foi mantido a vida toda como um rato de laboratório, preso sem tomar sol, todo anêmico, sem ter seus poderes. O Cyborg é o maior herói do mundo, a Liga da Justiça não existe e Atlântida e Themyscira estão em guerra. É uma guerra entre Aquaman e Mulher Maravilha que afundou boa parte da Europa e transformou o Reino Unido em Nova Themyscira. E o mundo, por causa disso, está à beira do abismo. Tudo está prestes a acabar nessa guerra que está literalmente acabando com o mundo, cortando ele ao meio. Barry, então, tenta descobrir o que está acontecendo, só que ele está sem seus poderes. Ele acaba contatando o Batman Thomas Wayne e é quando o anel, o famoso anel que ele guarda, o uniforme, surge do nada e ele aperta para ver se o uniforme tá lá e tem o uniforme do Flash Reverso. Aí ele deduz que é mais uma vez o Reverso alterando a linha temporal. Só que para fazer as coisas voltarem ao normal, o Barry precisa de poderes. Então, com a ajuda do Thomas, ele tenta recriar o acidente que deu poderes para ele. Vai numa cadeira elétrica, se rodeia de compostos químicos e usa um para-raios para voltar a ser o Flash. Ou quase isso, porque a primeira tentativa acaba com ele quase totalmente carbonizado, todo queimado, quase morre, mas a segunda dá certo e ele recupera os poderes. E ele percebe que é uma corrida contra o tempo, porque aos poucos as memórias dele estão sendo substituídas pelas memórias dessa nova linha temporal. Então, se ele esquecer de tudo que era da linha anterior, ele não vai saber o que ele precisa consertar. Conforme a história avança, a gente vê que esse mundo do Flashpoint é um mundo totalmente sem esperança, né? Tem essa guerra acabando com a Europa, os Estados Unidos não sabem o que fazer, tem poucos super-heróis e a maioria são bem sombrios, e o Barry tenta a todo custo achar onde está o Reverso para saber como consertar o tempo, ao mesmo tempo que tenta ajudar nessa guerra. Ele vai atrás do Superman para descobrir que ele não é um super-herói nessa realidade, mas conforme a história avança, ele acaba construindo um grupinho para intervir na batalha final da guerra, a batalha que vai levar ao fim do mundo, e é aí que o Flash Reverso se revela. Mas o grande plot twist de Flashpoint é que o vilão é o Barry, não o Reverso. O Reverso tá lá só se divertindo assistindo o desastre, mas tudo aconteceu porque o Barry tentou voltar no tempo para salvar a própria mãe. Ele consegue salvar ela enfrentando o Reverso no passado, mas altera toda a linha temporal, criando esse mundo onde
tudo é ruim e ainda transforma o Flash Reverso numa anomalia temporal. Ele estava no fluxo do tempo quando tudo mudou, então ele não é atingido por isso. E desde então ele não para de atormentar mesmo o Barry, porque ele não morre, ele não é apagado quando tem reboot, né? Ele sempre é uma constante. A batalha final dessa guerra, como não poderia deixar de ser, é dramática, com um monte de gente morrendo, e o Barry e o Thomas percebem que não vai dar para salvar o mundo. O jeito de salvar é realmente restaurando como tudo era antes. O Thomas chega a matar o Reverso, que não dura, a gente sabe que ele volta um pouco depois, e o próprio Thomas, quase morrendo, fala pro Barry que ele precisa correr, né? O corrediço é voltar no tempo e impedir ele mesmo de salvar a mãe. Ele consegue se despedir da mãe antes, explicando tudo, e ela mesma acha correto sacrificar a própria vida para salvar tanta gente. E é isso que ele faz, ele volta no tempo e detém a versão passada dele, deixando a mãe morrer para tentar restaurar tudo. Só que aí tem uma história de bastidores. Há muito tempo a Warner fazia uma pressão na DC Comics, lembrando que a Warner é dona da DC, para reformular os títulos, torná-los mais atraentes para novos leitores, e isso vinha sendo adiado várias vezes. Flashpoint era para ser uma saga centrada no Flash e não deveria ter reformulação, reboot algum. Mas durante a produção isso mudou e o Geoff Johns teve que obedecer, e o final da história fica até meio confuso. Nessa cena que o Barry encontra ele mesmo, a gente vê uma entidade misteriosa, que depois a gente ia conhecer como a Pandora, que diz que algo grande está para acontecer e que há muito tempo atrás o universo DC foi dividido em 3 linhas temporais que agora seriam unificadas. E isso leva à fase Os Novos 52, que foi essa tentativa que não deu muito certo de reformular o universo DC. Toda essa ponta desse grande mal que precisava unir o universo de DC, Wildstorm e a Vertigo foi largada, não deu em nada, e é interessante como isso reflete o que está acontecendo agora no cinema, né? A gente, desde que saiu a Liga da Justiça pelo Joss Whedon, depois pelo Zack Snyder, nada deu certo, a Warner é indecisa, fica querendo reformular os personagens, cada filme parece que só serve para apagar o que o filme anterior veio, e o filme do Flash chega com essa promessa de ser uma reformulação total para levar ao universo de si sobre o comando do James Gunn. É realmente a história se repetindo, né? Você tem que fazer um Flashpoint para mexer, né? Mas parece que ao mesmo tempo que se repete, tem o elemento reverso. Enquanto nos quadrinhos as coisas estavam boas e ficaram muito ruins com a reformulação, no cinema há essa esperança de essa zona que são os filmes da DC se torne algo coeso, algo bem feito com essa versão de Flashpoint. Se isso vai acontecer ou não, não sei, eu não tenho muita confiança na Warner, eu já vi o filme do Flash e vi que os planos parece que já mudaram durante esse filme mesmo, mas fica aqui esse resumo do Flashpoint para as pessoas poderem saber o que poderia ter sido a história, que virou um clichê do Flash, tá cansando até, já teve uma animação com isso, o filme agora, na série de TV já foi adaptado, se tornou repetitivo, mas na época, apesar do final que leva a algo muito ruim, era uma saga bem legal. Bom, ficamos por aqui, lembrando de novo, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e já deixa o seu like também. Até o próximo vídeo.